Bem, boa tarde ou boa noite a todos. Eu não sei exatamente a que horas esse vídeo vai ao ar aí para vocês, mas como prometido hoje eu estou trazendo essas informações que eu acredito que só quem não quiser entender. Até eu peço perdão aos que são especialistas em contabilidade, porque eu vou ter que fazer aqui uma simulação de uma forma muito simples, porque para que vocês entendam tudo, eu preciso explicar o que é a tabela Price e o que é o resíduo que sobra dos contratos. Tá ok? Antes de mais nada, eu quero dizer que eu não estou sumido de Araraquara. Eu tenho trabalhado incessantemente em conjunto com o Dr. Luiz, unicamente Dr. Luiz, tá ok? Não temos outro advogado trabalhando no processo. Eu quero agradecer ao Dr. Luiz porque nos últimos 3 meses eu estive sob tratamento médico, um problema extremamente sério em que minhas carótidas, essas artérias que irrigam o cérebro, estão com estreitamento de acima de 60 a 70%. Às vezes eu vou até dar uma falha no fôlego porque é um pouco difícil para mim. Bom, a Coab, vocês estão percebendo, tem feito uma publicidade enorme de que ela ganhou a ação. Para começar, não tem nenhuma ação terminada na fase de execução de sentença. O que se terminou, em alguns casos, é liquidação de sentença. Quanto a vitórias, a ação coletiva é a única que terminou até hoje e transitou em julgado em 2020. Nós ganhamos em primeira, segunda e terceira instância, tá ok? O que a Coab está alegando como vitória dela é o saldo que os peritos estão apurando, que é um saldo residual, e todo contrato tem saldo residual. Entretanto, não é como ela tem divulgado. E vocês vão entender isso, mas eu vou ter que explicar novamente sobre a tabela Price, porque muita gente não sabe como funciona o sistema e é uma coisa muito simples que muita gente, inclusive, faz em casa sem saber que é a mesma coisa. Quando você fala em tabela, você está falando em, por exemplo, tabela do Campeonato Brasileiro. Tá lá, Santos e Corinthians numa linha, na linha de baixo, e tem as colunas. Numa coluna fica o Santos, na outra o Corinthians, e na mesma linha. Na linha de baixo, São Paulo e Corinthians, e assim por diante, e assim depois vem a tabela dos pontos. Tabela nada mais é do que um controle. Uma família que é mais ou menos organizada costuma, inclusive vou usar um exemplozinho aqui, de uma tabela de um controle econômico de uma família, tá ok? Mas o que eu quero dizer para vocês principalmente é isso. Eu estou com ordem médica de não trabalhar com computador, porque eu não posso ter esforço, desgaste físico cerebral, porque eu posso ter uma hipoglicemia e entrar num coma glicêmico. Mas eu estou com vocês até o último dia. Inclusive, eu calculo que muito breve eu estarei com vocês em Araraquara. Esse muito breve é breve mesmo. Eu estou há uma semana em São José do Rio Preto fazendo exames e a partir de hoje, por conta do feriado até segunda-feira, eu me deram um tempo
para eu ficar livre. E eu estou em Olímpia, que todo mundo sabe é a minha terra natal. Apesar de eu não morar mais aqui há muitos anos, eu estou na casa de minha irmã e aproveitei o Wi-Fi aqui para fazer esse vídeo, tá ok? Mas esse meu problema é um problema muito sério. Eu já cheguei a entrar num estado quase que de coma por quase 4 vezes. Eu tenho tido que tomar, eu precisaria fazer uma operação da coluna e eu não posso operar, porque para operar precisa tomar anestesia geral e se meu cérebro deslogar, vamos dizer assim, ele não volta. Então, a dor é terrível, todos sabem que eu tive aquele acidente no pé e a grande maioria, pelo menos, sabe. Quem não sabe dos meus problemas de saúde que eu tive nos últimos 5 anos, pergunte aos que sabem. Que eu estou trabalhando por amor a vocês. E vou ser bem honesto aqui para vocês. Eu acabei com tudo que eu tinha para poder custear o processo de vocês. Há pessoas que eu sei que não têm condições de colaborar, mas há muitas pessoas que não o fazem, até por maldade mesmo. Mas, como eu disse para vocês, eu vou estar com vocês até o final, tá ok? E eu vou ter que começar a falar com vocês sobre tabela price, tá ok? Porque é a maneira que eu tenho de explicar por que vocês não têm aquele débito com a Coab. É a maneira que eu tenho para explicar para vocês que o que foi feito até agora é a primeira fase da execução de sentença, que é a liquidação. Quando peritos pegam o vosso contrato, tá ok? E fazem apuram o quanto foi pago, o quanto de resíduo ficou. Eu vou explicar por que esse resíduo acontece, não é porque não foi pago. O pagamento em liminar não influenciou no resíduo, isso é natural do sistema, tá ok? E eu creio que a maioria, pelo menos, vai ficar satisfeita com a explicação de hoje, confiante, dormindo tranquilo. Além de que eu sei que muitos estão, eu tenho contato com muita gente que está confiante. A minha fé é sobretudo em Deus, e Deus não faz mágica de salão, não. Deus é justiça. E a minha fé em Deus me diz que... E a fé lógica do mundo, né? Você pode mentir para uma pessoa ou para algumas pessoas por um determinado tempo, mas não pode mentir para todo mundo o tempo todo. A verdade sempre vem à tona e logo nós vamos estar com a verdade à tona. Quando a Coab começou com as liquidações de sentença, ela chegou a pedir gratuidade da justiça, porque ela não tinha dinheiro para pagar a custa do processo. Porque ela foi julgada pelo Tribunal de Contas do Estado com uma inadimplência de mais de 50 milhões de reais. Veja bem, eu não tenho como provar isso, mas de repente ela está gastando horrores com custas, recursos, pagando publicidade falsa. E de onde vem esse dinheiro? Porque nós não temos dinheiro para fazer isso. Esse dinheiro, na minha opinião, está vindo do próprio governo do estado desde que esse governador entrou. Foi de lá para cá que tudo começou a acontecer. Porque é interessante para ele que a Coab ganhe, porque aí ela tem lastro para pagar o que ela deve para o estado. Todo funcionário público está correndo a mesma situação.
o Sindicato dos Professores ganharam ações vultuosas do Estado de São Paulo, tá? A POSP, quem é professor sabe disso, e o Estado não, e os juízes na hora de executar a sentença têm dado sentenças contrárias a eles. Mas vamos seguir e vocês vão entender que nós vamos ganhar essa daqui, porque não vai ficar com o Estado. A coisa vai para a Justiça Federal a partir de agora. Tá ok? Então, eu vou diminuir aqui a minha cara aqui, para que vocês tenham maior visão do que realmente interessa. Minha carinha bonita aqui não vai fazer diferença para vocês. Então eu quero começar mostrando o que é uma tabela. Por exemplo, todo mundo, como eu falei, uma tabela do campeonato, tabela de não sei o quê. Então eu fiz aqui, ó, tabela de controle de gastos de uma família. Dia 1º de abril, ela teve um crédito de 5.600, é o saldo que ela tinha na conta. No dia 10 ela gastou no supermercado 1.200. Então, quem é controlado geralmente faz uma tabela. Tá ok? E isso é uma coisa natural, é uma coisa simples. Qualquer um sabe fazer uma tabela. O crédito menos o débito vai dar o saldo. Tá ok? Então, só que na contabilidade nós damos outros nomes a isso. Tá bom? Então aqui, eu fiz isso aqui apenas para mostrar para vocês que tabela, esse nome tabela price, que assusta tanta gente, é uma coisa tão simples, gente, tão simples. E as pessoas ainda não entenderam. Isso aqui nós poderíamos continuar, a pessoa faria por um ano isso aqui, tá ok? Mas vamos à tabela price. Vejam bem, nós vamos... Você precisa de um dinheiro, você precisa de 10.000 reais, tá ok? E vamos fazer o cálculo pela tabela price. Mas quem está te emprestando é teu compadre ali, um cara super gente boa, tá ok? É super gente boa e ele falou o seguinte... olha, eu não vou te cobrar juros. Você me paga 10.000 reais, você me paga 1.000 por mês? Então, ele falou, poxa, legal, né? Então, qual é a taxa de juros? É zero. Tá certo? 0%. Então, vamos lá. Você vai pagar 1.000 reais por mês. Aqui não precisa entender, eu só vou arrastar. Ó. Espera um minuto. Só um minuto, por favor. Um pequeno probleminha aqui na hora de formular. Vamos ver se a gente consegue continuar. Então, você vai pagar 1.000 reais por mês. Uma coisa que primeiro é interessante vocês saberem. Toda a tabela price, ela tem 3 elementos, tem 4 elementos. É o saldo devedor, que é o valor que você pegou emprestado, tá ok? Tem a amortização, que é aquilo que você paga para quitar o saldo devedor. E tem a taxa de juros, que não abate do saldo devedor, é a remuneração do agente financeiro, daquele que está te emprestando. O que vai abater do saldo devedor, olha aqui, ó, você devia 10, pagou 1.000, ficou devendo 9. Se você continuar fazendo isso, só um minuto.
Bom, me perdoem. Me perdoem, eu estava fazendo um outro cálculo à parte e isso atrapalhou aqui. Então a pessoa vai pagar, já que o compadre não vai cobrar juros, ela vai pagar sempre R$ 1.000 por mês. 10.000 dividido por 10 dá R$ 1.000 por mês. Vamos descer aqui com essa fórmula e nós vamos ver que o saldo devedor final é zero. Então vocês estão vendo que o juro não influencia na quitação do saldo devedor. Tudo que vai quitar o saldo devedor é a amortização. O próprio nome diz, amortiza. Vamos amortizar essa dívida? Isso significa, vamos baixar a dívida. O juro nunca vai ser computado aqui, correto? Então, isso é um método muito fácil de se fazer, não precisaria sequer de perícia, tá ok? Aqui eu estou fazendo só 10 meses, mas a diferença parece que é uma coisa estrondosa, dificílima, porque abrange 20 anos, 25 anos, isso tudo confunde os juízes, tá bom? Mas vamos colocar agora uma outra situação. Vamos colocar uma situação diferente, certo? Que o compadre falou o seguinte: compadre, olha, eu posso até te emprestar, só que eu vou ter que te cobrar um jurinho, sabe? Porque tá difícil as coisas, né? Então, olha, eu vou cobrar de você 2% ao mês, tá certo? Vamos deixar aqui. Nós vamos baixar aqui. Então, o que vai acontecer? Por enquanto ficou zero. Nós vamos fazer o que então? Agora aqui, ó. Vamos, os juros, tal. Alguns segredinhos do Excel que não precisam entender, tá ok? Agora eu vou pegar aqui. Muito bem. Ele vai pagar os juros e a amortização. Ele vai continuar pagando os R$ 1.000 por mês, certo? Só que ele vai pagar uns juros. Veja, ele pagou 200. Só que vejam bem, o que é que quitou o saldo devedor? Esses 200 entrou aqui, ó, para 10 mil. A prestação, a amortização e juros. A prestação é a soma do juro mais a amortização. Tá certo? Agora, então a pessoa pagou R$ 1.200 para ele. Então, 10.000 menos 1.200 deveria dar 8.800, mas não, porque o juro não abate do saldo devedor. O juro é o ganho do agente financeiro, tá certo? Deu para entender isso? Desculpem aqui as falhas que teve, mas é que eu estou fazendo alguns outros cálculos aqui e eu acabei misturando. Mas eu acredito que deu para todo mundo entender aqui o que é o sistema Price. Na verdade, eu estou fazendo aqui, vocês já devem ter ouvido falar, sistema SAC e sistema SACRE. Na verdade, a Coab usa o SACRE, tá ok? Que é a prestação é que é sempre igual. O que muda, aqui muda constantemente, mas o resultado sempre é o mesmo, tá certo? Então, sempre é a amortização que vai quitar o saldo devedor, tá certo? Muito bem, vamos tentar continuar em frente. E me perdoem se às vezes eu precisar dar uma corrigida, porque eu estou fazendo realmente 200 cálculos aqui hoje, aproveitando o tempo que eu tenho antes de recomeçar os exames médicos. Tá bom? Muito bem.
Então, deixa eu me lembrar aqui agora. Ó, é que eu também tenho que colocar um símbolo para poder... Isso aqui vocês não precisam entender, tá? São fórmulas da, do Excel. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos fazer o seguinte, vocês têm que entender uma coisa, que é aqui que começa o grande problema do resíduo do contrato. Nós vamos fazer em 10 meses e vamos colocar uma correção monetária alta, porque a maior parte dos contratos que tem o FCVS, que é Yolanda Ops e Selmy Day 4, depois eu vou explicar o Selmy Day 5, porque que também vai ter a mesma vantagem, tá ok? O Selmy Day 5 vai entrar num bolo que a Coab vai aceitar, porque senão ela vai ter que pagar muito dinheiro para muita gente, tá certo? Então, vamos pensar no seguinte, quando nós calculamos os juros, nós vamos aplicar 2% sobre o saldo devedor do mês anterior. Olha aqui, ó, o saldo devedor já foi para 12.970, certo? O que nós fizemos aqui? Nós pegamos 10 mil, tiramos 1.000 de amortização e aplicamos 33%, tá ok? De correção monetária. E vamos descer aqui agora. E vamos descer aqui agora o juro. Vamos descer. Descendo tudo e aí eu vou mostrar para vocês. Deem uma olhada. No sistema financeiro de habitação, apesar daqui estar diferente, é por conta da correção monetária, tá ok? Desculpa, do juro que é somado aos R$ 1.000. Mas a prestação fica fixa por 1 ano. É a Lei 8.004. Quem quiser, depois que eu passo tudo isso para vocês, eu passo. Mas é a Lei 8.004. Eu vou escrever aqui. Esse vídeo vocês vão ter ele. Lei 8.004 de 1990 determina que a prestação fique fixa por 1 ano. Isso, para inglês ver, seria para agradar o mutuário. Por 1 ano ele não teria reajuste, só que o saldo devedor tem, mensalmente. Olha o que acontece aqui, ó. A prestação é 1.579, tá vendo? 1.579. Só os juros. Aqui deu certo. Mas vejam o resultado que vai dar no final do contrato. Deu para entender isso? Como a correção monetária não é fixa. Aqui é assim, ó. Muito bem. Como a correção monetária, como o saldo devedor vai ser corrigido mensalmente, no final do contrato você vai estar devendo R$ 169.000, apesar de ter pago todas as prestações.
Agora, esse débito aconteceu por conta de você não ter pago? Ou veio um boleto para você e você pagou? Você não tinha como mudar o valor daquele boleto. Acontece que a Coab jogava no saldo devedor o valor do juro não pago. Correto? Então, isso é o que o acórdão determina, que o desembargador Antônio Vilenilson chama de nó górdio, tá ok? Nó górdio. Esse nó górdio seria como solucionar esse problema. O mutuário pagou o que foi cobrado, mas o valor que ele pagou não foi suficiente para que ele quitasse a amortização e os juros. Tá ok? Muito bem. Eu vou minimizar essa planilha e vou agora trazer para vocês dois cálculos feitos pelas perícias e que demonstram o que eu estou falando. Inclusive, eu me comprometi a uma pessoa que eu iria usar do contrato dele e eu estou usando, tá ok? Muito bem. Vou fechar essa telinha aqui. Eu vou pegar dois contratos. Muito bem. Olha o que aconteceu. Eu vou botar minha carinha aqui em cima, tá? Olha o que aconteceu. Se vocês pegarem o vosso contrato, vocês vão ver que isso aqui bate, ó. Ele refez, o perito refez o cálculo. Tá ok? Olha bem, vai vendo. O saldo devedor vai diminuindo, diminuindo. Esse contrato é de Yolanda Opsi, tá ok? Senhor que estava querendo saber como é que estava a sua situação. Olhem bem, gente, o que acontece nesse mês. Lembra que o contrato deveria acabar no ano de 2014 e 2015, mas no dia 30/9/2002, esse contrato zerou. Entendeu? O saldo devedor quitou. Todos os cálculos dos peritos apontam para a quitação do contrato antes do término do prazo. Só que vocês lembram que o juros sempre é maior que a prestação e a solução que o desembargador deu para o nó-górdio é que esse valor, a diferença, fosse jogada numa conta apartada. E essa conta apartada é que os juízes estão atribuindo ou por desconhecimento da legislação do SFH ou por parcialidade. Tá ok? Esse caso aqui eu fiz junto com um perito que me convidou para ir tentar dar uma explicação para ele. Esse caso eu fiz. A pessoa desse caso sabe que eu fiz com ele. Deu um crédito de R$100.000 para o mutuário. Só que depois eles mudaram e passaram o crédito para a Coab. Entendeu? Mas de que maneira? Porque tem o resíduo. Agora é que ó, um outro cálculo também feito. Eu peguei de dois peritos. Esse outro contrato aqui, ó, quitou. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para que vocês vejam. Ó, veja que aqui para vocês verem primeiro, ficou zerado, tá vendo? Zero. Desculpa, eu não estou bem no final aqui. Ficou zerado aqui, ó. Em cima era R$137, no de baixo já é zero. Então, no mês de... Deixa eu aumentar um pouquinho a tela.
200% já dá para enxergar um pouco melhor. No mês 8 de 2003, tá ok? Já não teve mais saldo devedor. E aquela quantia que a prestação não conseguiu pagar, não porque o mutuário não pagou, mas porque ela era insuficiente em função da forma que o sistema corrige, não permite que o saldo seja quitado. Então o que eles fizeram? Jogaram para uma conta apartada. E eles estão atribuindo esse saldo aos mutuários. Mas vamos ver se é mesmo? Eu gostaria que vocês pegassem o vosso contrato. Esse vídeo sempre vai estar disponível, mas vocês depois quem quiser saber a lei, eu mando. A Lei 8.004 determina que a prestação seja reajustada apenas uma vez por ano. E a Lei 8.177 que seja o saldo devedor seja reajustado mensalmente. E os contratos do Yolanda Opsi e do FCVS, eu vou inclusive colocar aqui 2 julgados depois da minha fala para vocês. 2 julgados. Primeiro, que vocês pagavam um fundo chamado Fundo de Compensação das Variações Salariais. Quem do Yolanda quiser ver no contrato, é o parágrafo 1º da cláusula 6ª. Quem quiser depois perguntar, pergunte. Eu vou colocar no grupo depois também para vocês, tá ok? E no Yolanda Opsi 4, é a cláusula 4ª do contrato. Agora acontece o seguinte, se esse saldo que estão atribuindo aos mutuários não é do mutuário, mas é do FCVS, então aqui zerou. Em 2003 zerou aqui. Mas veja que vocês podem ver que ficou até negativo para a Coab, ó. Eu vou aumentar mais um pouco aqui, ver se eu consigo. Ó, vou trazer aqui. Vocês continuaram a pagar a Coab, tá vendo? Ó? Então daqui para frente a Coab tem que devolver tudo para vocês. Isso que foi pago. Aqui já eliminaram. Ó. Tudo isso corrigido monetariamente. E isso aqui, através de uma malandragem de um perito sem vergonha, eles queriam saber o meu entendimento e fizeram justamente essa quitação sem se ater a que esse resíduo que acontece pertence ao FCVS. Ah, mas quem está falando isso é você, Jorge. Eu vou colocar no final aqui. Vou colocar no final aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Ó, finalidade do FCVS. Aqui o que eu peguei aqui, gente, é uma cópia fiel. Qualquer um pode pesquisar no Supremo Tribunal Federal. Tá ok? Por esse número aqui, ó. Recurso especial 113, tal. O que ele diz? Finalidade do FCVS. O Fundo de Compensação das Variações Salariais, FCVS, é responsável pela quitação do saldo residual do segundo financiamento. Até quem tem duas casas, aqui nesse caso era isso. E falavam que só podia cobrir de uma. É o caso de vocês, isso aqui não vai nem entrar em discussão porque vocês só têm uma financiada. Entendeu? Em caso, não assiste a razão à CEF, no que pertine à existência de omissão quanto à responsabilidade do FCVS pela quitação do saldo residual. A CEF não tinha razão. Tá ok? E a CEF, então, né? Agora, veja bem, se a CEF vai ter que participar do processo porque ela é a gestora
como sucessora do BNH, a competência vai para onde? Deixa eu pegar aqui também um julgado. Consoante o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, deve haver o deslocamento para a Justiça Federal das demandas ajuizadas, em caso de solicitação de participação da SEF por qualquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse. Eu acredito, inclusive, que a Caixa já pagou a Coab. A Coab age como uma imobiliária. Vocês podem notar que no passado, quando teve reintegração de posse, me perdoem, gente. Só um minuto. Ela pegava, se reintegrava e punha numa imobiliária para vender. Essa casa não é da Coab. Essa casa é do Sistema Financeiro de Habitação, do dinheiro do povo, da poupança do FGTS. Tá ok? Então, o que acontece? Quando terminou a liquidação de sentença, a Coab viu que ela teria que dar seguimento, ao processo, entrando com o cumprimento da sentença. Só que na hora de cumprir a sentença, nós iríamos chamar, olha aqui, ó. Eu vou mostrar novamente para vocês o que está aqui. Em caso de solicitação da participação da SEF por qualquer das partes, ou que seríamos nós, ela viu que não iria dar certo. O que ela começou a fazer? A entrar com algumas reintegrações de posse. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos mostrar o cálculo da perícia, que quitou em 2003, 2002, e a maioria é assim, Yolanda Opes e Salmedei 4, e que depois disso o mutuário continua pagando. Nós vamos entrar na Justiça Federal com ação de manutenção na posse, combinado com restituição dos valores pagos após a quitação do imóvel, combinado com a emissão do título de quitação do financiamento. Tá ok? Gente, eu espero que isso tenha elucidado essa questão de vocês. O que eu quero dizer é o seguinte: a mídia da Coab é forte porque ela está sendo patrocinada por gente grande. Eu não tenho prova suficiente para mostrar isso agora, mas eu mostrei para vocês aqui que nós temos uma solução. E ela está errando no momento em que ela entra com a reintegração. Ela tinha que fazer o cumprimento da liquidação. Tá certo? Quem for advogado pode perguntar para qualquer advogado. Depois da liquidação tem que vir o cumprimento de sentença. E nesse momento eu posso chamar a SEF. E chamando a SEF, desloca, como nós mostramos aqui, desloca para a Justiça Federal a demanda. Tá certo? Eu estou trabalhando já, fazendo um banco de dados de todos os casos para fazer as petições iniciais da ação de manutenção na posse e responsabilidade do FCVS para entrar na Justiça Federal. Lá a gratuidade é mais fácil para começar. Muitas vantagens nós vamos ter, além do que nós vamos pedir liminarmente a manutenção. Tá ok? Só que muita gente, por conta, me perdoe, por conta dessa questão toda, dessa propaganda enganosa de pessoas que são fraudulentas, uma imobiliária, puxem o CNPJ na Receita Federal da Coab e vocês vão ver que ela é uma imobiliária. E ela está ganhando dinheiro às custas do dinheiro público, de forma ilegal. Isso aí é chamado, um tipo de apropriação indébita, é um tipo de
estelionato, porque está usando dinheiro público para poder... Ela já pagou as vossas casas e hoje é dela. E ela ganha dinheiro retomando a casa e vendendo de novo. Só que para eu fazer tudo que eu estou fazendo, eu preciso que vocês voltem a confiar e simplesmente voltar a pagar. E quem não pagou esses últimos meses, acertar os meses para mim. Façam isso e vocês vão ver que esse Deus que eu tenho dito, que eu acredito, ele não é um Deus fictício de pessoas que dobram os joelhos, mas não dobram o coração. Ele tem me inspirado constantemente contra tudo. E outra coisa, outro dia uma pessoa ligando para a Coab, perguntando se tinha como fazer um acordo, não sei o que lá, falou, olha, eu estou no trânsito agora, o advogado da Coab, essa pessoa pode testemunhar para vocês aí, eu não lembro o nome agora. Ele falou, eu tô em trânsito, estou indo para Araraquara para poder fazer uma reintegração, que eu já fiz 5 reintegrações lá no Yolanda Hobbs. Quando alguém viu alguma reintegração, não vai haver nenhuma. Não vai haver nenhuma. E vocês vão ter a quitação que foi falado desde o começo. Acontece que as coisas seguem uma ordem, uma cronologia que não depende de mim. Eu preciso da ajuda de vocês. Até porque eu estou trabalhando num sacrifício físico que vocês nem têm ideia. Outra coisa, o Dr. Luiz também está passando por problema de saúde. Eu falo muito do meu problema de saúde, o Dr. Luiz não fala. Mas eu sei que ele tem ido a médicos 3 vezes por semana, às vezes. Ele passou por... Eu não vou ficar falando coisas dele sem autorização dele. Mas o Dr. Luiz está se sacrificando muito, e somos só eu e ele. Muita gente nos traiu. Gente, vamos ter bom senso. Analisem isso que eu mostrei para vocês, mostrem isso para um advogado agora. Porque eu mostrei para vocês de uma forma muito simples o que é a tabela price e por que que o saldo devedor nunca vai ser quitado. Nunca. Só que vocês pagaram. Ah, e a Coab juntou documento no processo de que vocês pagaram todo mês a contribuição para o FCVS. Tá ok? Eu posso depois, vou tentar colocar tudo isso no grupo também. A página em que ela mostra que vocês contribuíram. Só peço de vocês, por enquanto, contribuam, acertem aquilo que ficou para trás nesses meses. Porque o mês passado eu recebi 12 contribuições apenas. Não é possível. A gente recebia de 500 pessoas um valor que é irrisório hoje em dia. Nós nunca falamos em aumento nem nada. Pouca gente sabe. Eu vivo à base do LOAS. Perguntem o que é o LOAS. É um benefício dado pelo governo para pessoas que não têm condições de sobreviver. Tenho dado tudo de mim por amor a vocês, mas vai chegar um momento que eu não vou ter como fazer. Eu preciso me tratar e estou tirando o tempo que eu tenho para fazer isso. O Dr. Luiz sabe disso. Muitos criticam o Dr. Luiz. Não é o Dr. Luiz. Não é. Quem perdeu prazos propositadamente não foi o Dr. Luiz. Então eu não vou citar nome também aqui não. E tem mutuários também, inclusive de uma outra associação, que ganhou a quitação da casa. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Espírito Santo dê discernimento para que vocês possam saber onde está a verdade. Porque, como eu disse, uma mentira pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não pode enganar todo mundo o tempo todo. Tá? Deus é a verdade.
E a verdade sempre vai prevalecer, a não ser que você não creia em Deus. Que Deus abençoe a cada um, como eu disse. Não sei a que horas isso vai pro ar, então talvez à noite ou à tarde do dia 1º, mas uma boa tarde, uma boa noite e bom final de semana para todos vocês, tá bom? Um grande abraço.